Olá, meu nome é Victoria Lau, eu sou médica anestesiologista e hoje, a convite da SARS, eu vou conversar um pouquinho com você sobre as cardiopatias na gestação. A primeira coisa que eu queria deixar aqui destacado é sobre o aumento da prevalência dessas doenças nas nossas pacientes. Atualmente, a gente estima que a prevalência varia entre 0,2% e 5,9%. Esse aumento da prevalência, ele é associado tanto ao envelhecimento da nossa população, então pacientes chegando a idades cada vez mais avançadas com esse desejo por gestar. Essas idades mais avançadas, elas se associam a um aumento também em fatores de risco para doenças cardiovasculares, seja hipertensão, diabetes, obesidade, né? Além disso, a gente tem também em países, principalmente em países subdesenvolvidos, pacientes que chegam à idade adulta com sequelas de doenças como febre reumática. E também um cenário que vem mudando no contexto mundial, a gente cada vez tem mais opções para gestantes com cardiopatias congênitas, né? Então, pacientes que conseguiram passar por cirurgia, por tratamento e que chegam numa idade adulta, fértil e acabam optando por gestar, tá? Qual é a grande relevância desse contexto da doença cardiovascular na gestação? A gestação, ela impõe ao corpo diversas alterações fisiológicas, né, que são esperadas na gestação para permitir que essa mulher crie essa nova vida ali dentro do útero, tá? As principais alterações que são de importância aqui para a gente compreender esse contexto das gestantes cardiovasculares é o aumento super importante do débito cardíaco, a gente tem um aumento da frequência cardíaca e a gente tem um aumento super importante também do volume sanguíneo, volume circulante. E além disso, a gente tem uma vasodilatação sistêmica que se associa à queda da resistência vascular sistêmica, para também permitir que o sangue chegue sem grandes dificuldades a esse útero e esse nenê que está crescendo ali, né? Qual é a nossa grande dificuldade em relação a essas pacientes? A gestação, ela, com o aumento também do útero, ela se associa a queixas de intolerância a exercício, falta de ar, fadiga, cansaço. E esses sintomas que podem ser comuns e podem ser encontrados em diversos casos de gestações sem qualquer complicação, eles também nos acendem alertas para doenças cardiovasculares e comorbidades cardíacas, né? Então, qual é a grande importância da gente entender isso? É a gente ter lá na nossa mente, enquanto a gente está avaliando, tá conversando com essa paciente, né? O alerta de ficar atento a esses sinais, desconfiar dessas situações, né? Conforme também a paciente tem um somatório de fatores de risco, né? E por que isso? Porque são gestantes que precisam de um acompanhamento muito próximo de uma equipe multidisciplinar. Então, elas precisam do acompanhamento de cardiologista, muitas vezes de pneumologista, né? A equipe da obstetrícia é uma obstetrícia da equipe de alto risco. Muitas vezes também um contato muito próximo com a equipe da neonatologia. Por quê? Porque nem sempre essa gestante vai conseguir chegar ao termo. Às vezes ela vai descompensar ao longo da gestação, né, por todas essas alterações fisiológicas que a gente conversou. E essa importância de a gente ficar fazendo o meio do campo para definir o melhor momento para a gente abordar essa paciente, pensando em uns desfechos favoráveis tanto para ela quanto para o nenê, né? A equipe da anestesiologia, ela entra nesse cuidado porque a gente precisa fazer um cuidado pré-anestésico. Então, a gente precisa avaliar como está esse coração, como é que está a função desse coração, né? Além disso, a gente precisa estar num serviço com estrutura para fazer o atendimento, muitas vezes, dessas pacientes, com uma equipe de UTI disponível, né? Às vezes, uma equipe de cirurgia cardiovascular também disponível para eventuais necessidades, né? Então, o contexto dessas pacientes, ele é complexo, ele envolve uma equipe multidisciplinar, um cuidado que precisa ser abrangente e é importante que a gente fique de olho a esses sintomas, a gente desconfie e investigue, porque as doenças cardiovasculares, elas respondem por cerca de 25% da morbimortalidade materna.
e na grande maioria das vezes elas podem ser prevenidas, né? Se a gente tivesse feito esse acompanhamento, se a gente tivesse conseguido avaliar essa paciente de forma adequada, se ela tivesse sido estratificada, né, e encaminhada para um serviço em que tivesse estrutura e pudesse preparar o caso para receber essa paciente, receber esse neném da forma mais segura que a gente tem de opção, tá? Então, a equipe da anestesiologia ela é central, porque nós vamos estar junto com a paciente no momento que é um dos momentos extremamente estressores para o organismo, que é o nascimento, porque independentemente da via de parto, né, que pode ter algumas indicações conforme vai ter que ser discutido com a equipe multidisciplinar de via de parto, mas independentemente da via de parto definida, essas pacientes, elas, depois do nascimento, elas sofrem uma autotransfusão, que é esse útero gravídico, ele se contrai e manda de volta para a circulação materna um volume extremamente alto para uma paciente que às vezes não tem um coração suficientemente bom para lidar com esse retorno de sangue, né? Então, todos esses cuidados e é uma atenção muito importante que uma equipe tem que ter, né? Tanto a equipe ali, como eu mencionei, da obstetrícia, da anestesia, do cuidado intensivo, né? E às vezes a gente, dependendo do caso da paciente, pode ser necessário também uma equipe cardiovascular disponível, né? Então a grande questão é a importância de um cuidado multidisciplinar e ficar atento a essas pacientes, as pacientes que apresentarem fatores de risco, investigar e a gente não deixar passar esses casos, porque a gente tem muitas coisas para discutir, muita opção e muito o que fazer por essas pacientes, e a gente sabe que sim, a gente pode mudar desfecho. E a gente está falando, né, como eu mencionei, de 25% da causa estimada de morte materna. Então é algo extremamente importante e relevante da gente discutir.